1 Samuel, capítulo 30. E sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham queimado a fogo. E tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. E suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E lhe disse: Persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram atrás. A crise está abalando Davi e todos os seus, e a nossa intenção nessa noite é que você, como Davi, descubra como superar a crise, porque talvez você já está vivendo uma crise há muito tempo, e você precisa em Deus superar. Essa é uma vontade de Deus para a sua vida, para você e para os seus, em nome de Jesus. É claro que toda crise causa um impacto, ou tem um impacto muito grande na vida de cada indivíduo. E eu queria falar com vocês primeiro sobre dois impactos da crise. O ataque inesperado. E, em primeiro lugar, a crise surge de repente. Se nós soubéssemos quando iria começar a crise, todo mundo iria se preparar. Eu não sei quantos de vocês foram ao supermercado quando estourou a ideia de Covid 2020. Além de mim, que fui depois, eu fui não na mesma hora assim, mas eu fui no mesmo dia e vi um alvoroço muito grande no supermercado. Além de mim, quem foi? Olha aí, um tantos foram. Tinha gente pegando material de limpeza, carne, muita carne, botava nos carros. Papel higiênico, álcool começou a faltar. Eu nunca imaginei na minha história, na minha vida, que iria faltar álcool. Começou a faltar álcool. Cara, foi um negócio muito louco. É claro que talvez isso tudo aconteceu porque nós assistimos muito filmes apocalípticos, ou de crises dessa natureza, ou de enfermidade assim. Mas foi um negócio muito complicado. Mas se você soubesse que você ia ficar isolado alguns meses, como você se planejava? Talvez uns meses antes você ia tomar vitamina C, zinco, ou alguns outros suplementos que pudessem aumentar a sua imunidade e da sua família. Talvez você, se não tem um canal de streaming pago, ia começar a pagar, que possivelmente você fez isso no decorrer. Nós iríamos nos preparar para a crise de todas as formas, com
máscaras que faltaram. A nossa irmã fez até umas bonitas da IPVC, bordada. A gente ia fazer algum meio de se precaver o máximo possível para poder enfrentar a crise e passar por ela com o mínimo de dano possível. Mas crises surgem de repente. Imagine Davi, que talvez foi à guerra, a lutar contra o povo de Israel, sem nenhum interesse de lutar. Porque o tempo todo ele fugiu desse embate. E agora ele é convocado e ele vai à guerra com seus homens, talvez sem nenhuma pretensão humana de guerrear. Talvez Davi até orou a Deus dizendo assim: Senhor, me livra de lutar com os meus irmãos. Talvez ele orou desse tipo. Não está registrado isso, mas é implícito isso no coração dele, o tanto que ele fugiu de embates. Então talvez ele orou desse tipo. E quando o rei filisteu manda Davi voltar, talvez havia na mente de Davi uma alegria tão grande, uma alegria tão profunda, ao saber que ele não precisa lutar com seus irmãos. E talvez ele volta para a sua cidade, que dá uma viagem de alguns dias, regozijante, feliz. Feliz porque Deus o livrou de uma situação terrível, de uma situação angustiante, de uma situação que iria causar um desespero na sua vida. E talvez louvando e glorificando a Deus, ou fazendo uma canção, como Davi era um bom escritor, um bom músico e um adorador a Deus. Mas quando ele chega em Ziclag, tudo que parece aparentemente bom é destruído. Porque a cidade está devastada, destruída. Todas as pessoas das cidades foram levadas cativas. Seus filhos e os filhos dos seus soldados, a esposa do seu soldado foi levada cativa. Há uma perda muito grande na mente e no coração de Davi e daqueles homens, acometido pelo impacto violento da crise, que causa um desespero, uma agonia muito grande. E diante dessa crise, há um desafio, de forma pessoal, o que fazer com a crise? Qual é a maneira melhor de sair dela? Como resolver essa situação? De que forma mudar uma situação como essa? É claro que, como toda crise, aparece algo muito forte na crise, que é o desespero humano, a dor da alma. Isso é normal, sentirmos desespero, é normal sentir dor, é normal o nosso sentimento de fragilidade. Davi e aqueles homens, verso 1 a 3, diz que eles choraram e eles urravam de tanto chorar. O choro era tão intenso que eles choravam demais, verso 4 e 5. Demonstra o quanto eles choravam, o quanto eles, que eram soldados valentes e venceram tantas guerras, estavam diante de uma derrota. Sentimento de impotência. Os amalequitas tinham quebrado eles ao meio, sem lutar com eles. Havia uma impotência muito grande, uma dor misturada com a incerteza do futuro. Isso causava o medo do futuro. O desespero e a incerteza começou a tomar conta da vida daqueles homens. E o seu desespero é tão profundo, é tão doído, de tal forma que eles não têm condição nenhuma
de expressar uma emoção diferente. Há um reconhecimento que as suas emoções estão totalmente abaladas. Eles estão totalmente derrotados. Eu já ouvi várias mensagens de Jeremias Pereira, pastor presbiteriano, mas eu tenho um livro na minha biblioteca sobre a história da perda da mulher dele, a primeira esposa, e é muito dolorido. Eu já ouvi também ele pregar sobre isso. É muito dolorido quando ele cita as emoções se misturando na sua vida. O conselho da sua igreja, com uma bondade, o libera a ficar em casa quanto tempo for necessário, sem trabalhar e também sem ir à igreja, porque ele não tem vontade de ver ninguém. Quando a sua esposa morre, deixa 3 filhos e um muito novo. Há uma agonia muito profunda no coração do pastor Jeremias. Ele está angustiado profundamente. E depois de dias, ele dizendo que quase todos os dias eles deitavam na sala e sentavam e findava até dormindo. E muitas vezes choravam tardes e noites inteiras. Ele e os seus filhos. E ele querendo ajudar as crianças, porém ele não conseguia ajudar. Também era o sentimento da perda, da dor. As emoções estavam muito complicadas. Ele compra um casal de periquito, para ver se as crianças ficam animadas. E ele compra um casal de periquito, e um dia depois a fêmea morre. Então, o que ele fez para tentar agradar os filhos piorou mais ainda. O filho mais novo dele chega perto dele, coloca a mão na cabeça, vendo a periquita morta, e diz assim: meu pai, o que será da minha vida? Perdi minha mãe. E até a única fêmea dessa casa morre. Jeremias diz que entrou tamanho desespero, 3 meses se passaram e ele não conseguia voltar ao ministério pastoral. Ele ouvindo a voz do filho que ecoava na sua mente: o que será de mim agora? Ele disse assim: eu não consigo nem ser um bom pai, no jeito e no estado que eu estou. E ele resolveu escrever uma carta, porque ele achava: eu estou sendo pesado para a igreja. Eu estou 3 meses sem trabalhar na igreja, sem ir na igreja, recebendo salário, sem condição nenhuma de trabalhar, sem condição nenhuma de dirigir essa casa, de cuidar dos meus filhos, de reconstruir a vida e a minha história. Eu vou renunciar. E ele, de noite, escrevendo uma carta, pedindo demissão da igreja, exclusão do seu ministério pastoral, ao conselho, que essa carta seria enviada depois ao presbitério, e chorando e escrevendo essa carta. Na cidade de Americana, ele tinha um amigo que já faleceu, o reverendo Jeremias está vivo. O amigo dormiu naquela noite e sonhou com Jeremias fazendo uma carta, renunciando ao sagrado ministério. Aquele cara acorda bem cedo no outro dia, pega o carro, vai para Campinas, e de Campinas pega um voo para BH, e chega na casa do Jeremias Pereira e diz assim: o Senhor mandou te avisar que você não deve sair do ministério. E a carta que você escreveu, eu quero rasgá-la. Sabe, irmãos, Jeremias começa a chorar compulsivamente, porque ele imaginava que não havia nenhuma outra solução para o seu ministério e para a sua vida, a não ser desistir dele.
Se você não conhece a história e nunca ouviu falar em Jeremias Pereira, ele simplesmente é o pastor da segunda ou terceira maior igreja presbiteriana do Brasil. O seu ministério foi um ministério, e está sendo, muito frutífero, não só na IPB, mas fora do nosso arraial. Ele é conselheiro dos pastores da Igreja Nazareno, por exemplo. É alguém que tem influenciado uma grande multidão, não só na sua igreja local, mas no Brasil afora. Alguém que é um instrumento nas mãos de Deus. A sua igreja tem mais de 9.000 membros. Só para os irmãos entenderem. São mais de 10 pastores auxiliares com ele. Mas no período que ele ia fazer tudo isso, a sua igreja tinha menos de 1.000 membros. Sabe, em meio à dor e o ataque, a tristeza, a angústia, em meio ao desespero humano, onde as emoções são misturadas, precisamos aprender e entender quem é Deus e ouvir Deus e o que Deus deseja com tudo o que nós estamos vivendo e passando. Mas há um segundo ponto da tristeza de Davi e dos seus soldados. A ameaça de abandono e o medo de divisão acontece na vida de Davi e dos seus valentes, que são aqueles homens que estão ali. A ideia dessa ameaça vai causar um isolamento muito grande na vida de Davi. O verso 6, você vê que eles querem tentar matar Davi. Eles estão com uma mente tão confusa e com tanta dor e tanta tristeza, que eles não só ameaçam abandoná-lo, não só deixá-lo, não só eles experimentaram o isolamento, esses homens desejam matar, porque nós achamos um culpado em meio à dor, em meio à tristeza, à dificuldade, nós queremos sempre achar um culpado. Eu fui fazer um projeto de pesquisa e eu pesquisei e conversei com muitas pessoas dessa igreja e de outras igrejas e de outras cidades sobre perda de um filho no casamento. E conversei também com pessoas que se separaram depois da perda. Porque continuar é muito difícil. Há uma ameaça de abandono, um medo de divisão e muitas vezes a separação. Na verdade, quase sempre. Imagine um casal que só tem um filho, e quando perde o filho, primeiro eles passam por um período de luto e de afastamento, isolamento um do outro, mesmo estando na mesma casa. E isso é normal, é comum, só que isso faz esfriar a relação, isso faz com que a relação se torne cada vez mais fria e distante, mas o sentimento de culpa vai arder nos corações deles. Um vai culpar o outro. Eu conversei com uma pessoa, por exemplo, nessa pesquisa que eu fiz, e eu fiz uma pesquisa literal, porque eu estava fazendo um trabalho e precisava de dados que não existe escrito. Então, era necessário pesquisa, era um trabalho acadêmico. E aí, um dos casos eu conversei com um pastor. Ele disse que a vida dele estava tão boa. Voltando para a sua terra, arrumou um campo na sua cidade de origem. Havia uma expectativa, uma alegria muito grande. Uma igreja boa, um bom salário e uma boa casa de morada. A casa que eles iriam morar era uma casa com piscina.
E era um desejo dele, um sonho dele e da esposa, morar em uma casa desse tipo, uma casa com piscina. E a igreja estava proporcionando isso para eles. No dia da mudança para essa casa, onde eles descarregam as coisas com amigos, a criança de 2 anos anda, cai na piscina e morre. A frieza, o isolamento, a dor, a incerteza, o medo do futuro atingiu o coração dele e da esposa. O coração deles azedaram, não só de um. Eles se distanciaram, ficaram isolados um do outro, começaram a culpar um ao outro, e o distanciamento foi cada vez maior, e esse medo começou a afetar as relações deles, relações conjugais, matrimonial, porque o medo levou à divisão, à perda, a questionamento sobre a vida, sobre o casamento e sobre a permanência. E pasme, esse casal se separou. Raros os casos de casais que perdem um filho e permanecem unidos. Na nossa igreja eu entrevistei um casal, seu Carlos e dona Rosângela. E era um caso muito parecido da perda de um filho por causa de uma enfermidade, mas eles experimentaram o isolamento, o medo, a dor, o afastamento, mas experimentaram a restauração. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que quando acontece isso na vida de Davi, o negócio não melhora, piora. É como ele estivesse descendo um abismo muito grande. Chega na cidade, a cidade queimada em ruínas. Todos começam a urrar de tanto chorar, de tamanha dor em suas vidas e em seus corações. O medo do futuro, a incerteza a respeito da vida e do porvir tomavam o coração, até que eles chegam a esse momento onde há um abandono, uma separação, onde todos começam a chorar de forma isolada, e alguém toma uma ideia de culpar alguém por tudo o que está acontecendo, e eles desejam, verso 6, parte A, apedrejar Davi. E é a partir daí que Davi começa a lidar com a crise de uma forma comum, bíblica e correta. Que muitas pessoas na sua história não conseguem mudar. Muitas pessoas na sua história não conseguem lidar com crises da forma que Davi vai nos ensinar. Muitas pessoas não conseguem superar situações adversas da vida porque não compreende a respeito da solução de todas as crises. Ainda no verso 6, quando eles querem matar Davi, diz a parte B desse versículo: porém Davi se reanimou no Senhor. Sabe, irmãos, Davi, ele se reanima no Senhor, seu Deus. Davi, ele entende que precisa buscar força em quem pode dar força. Ele busca a sua força em Deus, o Deus Todo-Poderoso. Ele começa a superar a crise, entendendo que é necessário buscar forças em Deus. Davi chora como aqueles homens, em meio à dor da perda, do luto que é muito presente, porque eles não sabem, não vêem nenhum corpo, mas eles não sabem o que vai acontecer
No caso de Davi, 2 esposas, seus filhos. No caso dos soldados, cada um a sua esposa e seus filhos. Eles não sabem o que vai acontecer, mas ele busca a resposta certa. Ele fortalece a sua fé. Porém, Davi se reanimou no Senhor. Davi busca força em Deus. Ele ora a Deus. Ele tem fé no Deus Todo-Poderoso. Ele confia nesse Deus. E ele entende que Deus renova a sua força. A fé em prática vai muito mais do que teologia a respeito do que é fé. A fé em prática faz com que homens e mulheres possam buscar a força em Deus de forma prática, buscar no Deus que pode, no Deus do impossível, no Deus verdadeiro, no Deus real, no Deus que pode fazer todas as coisas, no Deus que pode sustentar a vida, mesmo no momento mais caótico da vida. Ele busca em Deus. Davi está sem forças. Ele está destruído. Nessa batalha que ele não lutou com os amalequitas ainda, os amalequitas venceu, quebrando totalmente o exército de Davi. Se os amalequitas dessem contra aquele homem, soldados, naquele momento eles destruíam todos, inclusive Davi. Porque eles tinham quebrado emocionalmente, eles tinham causado divisões. Mas Davi, ele não só busca força em Deus, usando a prática da vida cristã, transformando a ortodoxia em ortopraxia, mas ele também vai buscar a orientação divina. E quando você lê os versos 7 e 8, você vê Davi buscando a orientação divina. Verso 7, disse Davi a Abitar, o sacerdote filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abitar trouxe. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu o Senhor: persegue, porque de fato alcançará e tu libertarás. Meus amados, que homem que entende que devemos buscar forças em Deus nesses momentos de crise, mas devemos buscar orientação em Deus. Hoje pela manhã, antes de começar o culto, eu cheguei para uma pessoa e disse: como é que estão as coisas na sua casa? E ela disse: na minha casa está bem. E eu sei que ela vive uma luta muito grande com os familiares, e disse: com os familiares, ela disse: está tudo muito mal. Tudo muito mal. E eu disse: a única coisa que nós podemos fazer é orar. Mas sabe, para quem vem anos entre os familiares tudo muito mal, eu falar assim, a única coisa que podemos fazer é orar, não é animador isso não. É verdadeiro, mas não é animador. Não causa ânimo. E algumas vezes nós falamos isso e realmente tem coisas que não há nada que possa ser feita humanamente falando, a não ser orar. Mas a oração tem um poder maravilhoso e extraordinário. Porque a oração, nós falamos com Deus que pode mudar todas as coisas. O Deus do impossível. Davi, ele ora, ele busca força em Deus. Ele demonstra fé na sua prática, confiança no Senhor. Ele acredita no poder de Deus. Mas ele, depois de recobrado o ânimo, depois de estar fortalecido em Deus, ele faz uma nova oração. Agora não é uma oração comum. Ele usa uma estola sacerdotal. Nos nossos períodos nós não precisamos disso. Mas ele se coloca como um prenúncio que iria acontecer como
todos nós somos sacerdotes de Deus, e ele coloca a estola, e ele vai e consulta Deus, e nessa consulta a Deus, ele pergunta assim: eu irei alcançá-los, se eu irei persegui-los? Nessa consulta, ele pergunta se ele pode perseguir o bando. E depois de perguntar se pode perseguir, ele pergunta assim: eu irei alcançá-los? Não é uma lógica? Não tem um tempo determinado, não se sabe quantos dias demorou para Davi voltar da guerra, que ele não lutou, e encontrar a sua cidade destruída. E não se sabe nem para onde o povo foi, amalequitas. E não é lógico, você que precisa libertar a sua família, não é lógico perseguir quem prendeu a sua família? Mas Davi consulta a Deus. Eu possivelmente não faria isso. Confesso o meu pecado e pretendo abandoná-lo em nome de Jesus. Amém? Porque talvez eu no desespero chorava raiva, pegava a espada e saía desesperado. Mas para onde? Esse é o BO de todas as pessoas em crise. Sente dor, tem medo, traz incerteza no coração, não sabe o que vão fazer, mas quer fazer algo para mudar, sem antes buscar força em Deus e sem buscar a orientação de Deus. E sabe por que você não sai da crise? Por causa disso. Os passos que Davi dão são passos concretos em direção à vitória sobre a crise. Ele busca a orientação de Deus. Em meio ao caos, em meio à incerteza, ele busca a direção de Deus. E ele busca dizendo: posso ir? Imagine se Deus dissesse assim: não, não vá. E ele sabe que Deus pode falar isso. E ele também não quer perder tempo. Ele quer buscar a resposta de Deus. Sabe por quê? Porque todo mundo podia já estar morto nesse momento. Ele consulta a Deus: eu posso ir? Ou eu vou perder meu tempo? Eu posso ir? Perseguir? Sabe por que ele pergunta a Deus? Porque ele depende de Deus. E se Deus não guiá-lo, ele nunca irá encontrar aquele povo. Aí ele pergunta se pode alcançá-lo, se irá alcançar. E Deus responde: persegue-os, porque de fato alcançarás, e tu libertarás. Sabe o que Deus está falando aqui para ele? Está falando que ele vai alcançar e vai libertar todos os seus. Sabe o que Davi está nos ensinando? Que há um poder miraculoso na oração. Nós oramos em nome de Jesus, e isso há um poder extraordinário. A oração é feita não no meu nome, mas no nome de Jesus. Dependa de Deus, peça a direção de Deus, creia no poder de Deus, entenda que Deus é aquele que responde a nossa oração. Ele é um Deus que responde quando você ora, quando você clama, quando você o busca, você terá a resposta. E Davi tem a resposta. E aí, a fé em ação é o próximo passo. Porque orar e pedir a direção de Deus e acreditar no poder de Deus, tem um outro passo, a ação.
E a primeira ação é uma atitude positiva. Eu não sei exatamente de forma normal ou total o que Davi fez, mas no verso, para convencer aqueles homens. Mas no verso 9 diz: partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam. Talvez aqueles homens entendiam o quanto Davi era próximo de Deus e quanto Davi demonstrou a sua fé, não só de palavras, mas de fato e de verdade. Fé essa que pede orientação de Deus em um momento de crise, de dor e de dificuldade. Então, ele coloca de forma pontual a sua fé em prática. Ele tem uma atitude positiva. Levanta com aqueles homens e vamos seguir esses inimigos que nós não sabemos nem para onde é no caminho, mas Deus vai nos guiar. Isso é lindo quando nós vivemos por fé e oramos e acreditamos, mas tomamos um passo de uma atitude em relação ao que Deus falou. Tomamos um passo em resposta na nossa confiança em Deus. E Davi fez isso. E Davi, você continua lendo, ainda o verso 9 e o 10, Davi mostra a perseverança, porque as coisas não acabam aí. Ainda no verso 9, eles encontram um ribeiro e os homens estão cansados, desfalecidos. Na minha versão disse... e os retardatários não queriam mais continuar. Na versão que eu estou lendo. Esses retardatários são 200 homens. Imagine um grupo de 600, 200. É um terço. É muita gente. Desiste de ir. Não aguenta mais. Muita gente é assim na igreja, irmãos. Desiste no meio do caminho, porque tomou uma pedrada, está cansado de trabalhar, de servir, e no meio do caminho desiste. Muita gente deixa as coisas pela metade, porque talvez não tem um equilíbrio emocional para continuar, não existe mais vigor físico, ou as suas emoções tomaram conta tamanha da sua vida em meio à situação, que eles ficam por ali. O verso 9 diz: os retardatários ficaram. O verso 10 diz: Davi, e 400 homens continuaram a perseguição. Se você continuar lendo o texto, você vê que ele encontra um egípcio pelo caminho que foi abandonado. Eles dão alimentos, dão água, ele protege e garante a proteção. E aquele homem era do bando dos amalequitas. E aquele homem dá o caminho a Davi aonde encontrar os amalequitas, que levaram os cativos, as suas mulheres, os seus filhos. Então, o passo de fé que Davi toma é um passo de fé de perseverança. Ele persevera, tem tudo a ver com resiliência, é de renovar a visão de resiliência e fé. É perseverar, é continuar, é acreditar que meio o cansaço, a falta de vigor, Deus vai dar vitória em meio à crise, em meio a alguns desistindo. É possível continuar, porque o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Muitos homens, ao decorrer da história, deram testemunhos de confiança. Agostinho de Hipona, em meio à crise da qual ele estava vivendo, foi um divisor de água para a vida de fé e de devoção a Deus, do qual ele teve, porque ele confiou em Deus. E o que dizer de Martinho Lutero, com risco de vida, podia perder a sua própria vida, mas a sua confiança em Deus
fez com que ele escrevesse Castelo Forte, dizendo que o inimigo vai cair e Deus certamente irá abençoar. Precisamos, como homens e mulheres aqui na igreja, continuar acreditando em Deus apesar das crises. Precisamos depositar nossa confiança em Cristo e sermos capacitados por Ele para enfrentarmos as adversidades da vida. Precisamos acreditar nisso, no Deus Todo-Poderoso, no Deus do impossível, no Deus verdadeiro, Deus real, em Jesus Cristo, e colocar nele a nossa esperança. Não está na nossa força, não está no nosso poder, está em Deus. Devemos ter esperança em Jesus Cristo. Devemos compreender que Jesus é o nosso refúgio. Os salmistas entenderam isso. Ele diz que encontrou os altares de Deus, e vários salmos vai falar sobre a ideia de buscar refúgio em Deus. Nós precisamos buscar refúgio em Jesus. Nós precisamos entender que em meia luta, a dor e a incerteza e a falta de força, nele nós encontramos força. O apóstolo Paulo diz assim: nas fraquezas, aí é que eu sou forte. Ao depositarmos a nossa confiança em Cristo, somos capacitados a enfrentar as adversidades com coragem, sabendo que Ele está conosco, Ele nos guia e Ele nos protege. E precisamos acreditar nisso constantemente, que Deus está conosco, nos guardando, nos guiando, nos protegendo. Todos os momentos da nossa vida, toda a nossa história. Está difícil? Continue confiando em Deus. Entenda, Ele está com você. Ele que te guia. Peça orientação a Ele sobre essa situação da qual você está vivendo. Ore e jejue. Busque a Deus. Ele vai responder a sua oração. Diante disso, em meio às crises, eu e você precisamos fortalecer-se em Deus. Precisamos buscar a Deus em oração. Precisamos meditar na sua santa palavra, ouvindo a Deus. Precisamos confiar nas promessas de Deus. É Ele que transforma crises em grandes vitórias. Permaneça firme. Mas você está firme? Permaneça firme. Uma vez eu fui falar com um cara, uma saudação bem igrejeira. Disse aí: firme, irmão. Aí eu disse: não tão firme. Aí eu disse: então está firme como? Como um prego na gelatina. Imagine um prego na gelatina. Não tem como ficar firme. Fica meio balançado. Até pode ficar em pé, encurvado. Não há firmeza nisso. Sabe o que ele estava dizendo, em outras palavras? Eu não estou firmado na rocha. Eu estou firmado em princípios. Que quando vem a crise, eles são moles. Não traz sustentabilidade necessária à minha vida. Há uma espécie de sustentabilidade, mas não necessária. Precisamos estar firmes em Deus, porque as lutas da vida vêm, as perdas, as dores, o luto, a tristeza, o medo do futuro, a incerteza, o isolamento, tudo isso pode acontecer. Mas você está firme? Firme em Deus. O quanto foi desesperador a pandemia para algumas pessoas? O quanto foi desesperador ver 1/3 da população
Um terço não, 3% da população morrer. E alguns diziam, é o Apocalipse. E eu dizia assim, no Apocalipse, no comprimento das úlceras e das enfermidades, vai morrer um terço da população. Morreu 3%. Vai morrer 30%. E se você ficar vivo, você está pronto? Para enfrentar essas coisas com esperança, fé, fortalecendo-se no Senhor, buscando a Deus, crendo no poder de Deus. O caos vem inesperado. O caos, há espaço. A crise, há espaço para o luto, para o choro, para a dor, para tudo isso. Isso é salutar, faz parte da vida. Mas a questão é, você está pronto para dar os demais passos? Ou você vive a crise? Renovar a visão de resiliência é continuar acreditando que Deus não perdeu o domínio sobre a minha vida. Deus não perdeu o domínio sobre a minha história. E quando não restar força nenhuma, você deve buscar força em Deus. Mas antes de fazer qualquer coisa, busque a orientação dEle. E sabe, quando nós fazemos isso, nós somos desafiados a continuar acreditando e confiando no Deus em qualquer momento da nossa vida e da nossa história. E a história de Davi, a história sobre Davi em Ziclag não acaba aqui, desse jeito. Continua. Você lê os versos 18 e 19, você fica impactado a ver, assim Davi salvou tudo que havia tomado os amalequitas, também salvou as suas 2 mulheres. Não lhe faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada lhe havia tomado, tudo Davi tornou a trazer. Sabe por quê? Porque Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mas Davi agora só não traz o que foi roubado, o que foi tomado. Os animais, esposas, filhos, alguns bens. Ele traz os despojos da guerra. Ele toma tudo que os amalequitas tinham. Tudo. E Davi nos ensina algo maravilhoso. Porque se você continuar lendo o texto, você vê que aqueles 400 homens, junto com Davi, voltam com os despojos. E quando Davi vai dividir os despojos, os 400 homens desejam ficar só com eles. Não dá aqueles 200 que ficaram para trás. E Davi, sabe o que é que ele ensina? Que todos nós precisamos de uma nova oportunidade na vida. Mesmo quando somos os retardatários, empecilhos, mesmo quando desanimamos e influenciamos outros a desanimar. Os soldados de Davi é igual aos soldados de Cristo. Ninguém fica sem receber nada. Ninguém fica sem assistência. E ele dá os despojos aos 600, inclusive aos 200, que ficaram para trás. E parecia ser injusto receber alguma coisa sem lutar. Mas por acaso é justo receber a salvação sem fazer nada por ela? Deus nos justificou em Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. É por causa dele que somos salvos. Não somente a salvação eterna, mas também a salvação nesse mundo das nossas crises. Precisamos, como homens e mulheres, entender que pessoas que estão pelo caminho precisam da nossa misericórdia, da bondade de Deus externada através de mim e de você. Precisamos entender e abençoar outros
na certeza que o Senhor nosso Deus nos fortaleceu, nos deu ânimo para a vitória, nos deu direção e nos deu a vitória. É para abençoarmos vida, e você é chamado para isso, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor. O nosso Salvador, Ele sai na nossa frente e Ele guerreia as nossas guerras. Reanime-se nele. Se a luta existe ainda e é real, mas o seu Deus é real e pode mudar todas as coisas. Continue a confiando, mas pare de lutar e de fazer do seu jeito. Dependa de Deus e faça segundo Ele deseja. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Grandioso Deus, aqui estamos, ó Deus, como teu povo, que passamos por crise, mas aprendemos como superá-las. Iremos passar por outras também, Pai. Que possamos buscar força no Senhor, buscar a tua orientação, obedecermos a tua voz e vivermos para a tua glória, o teu louvor, adoração e magnificação do teu nome. Vem com o teu povo, seja com a tua igreja. Talvez o teu servo e tua serva está tão esmorecido nas lutas da vida, está com vontade de desistir, e alguns desistiram pelo caminho. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos misericordiosos como o Senhor tem sido para conosco. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos para a tua glória e o louvor do teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus, a agir crendo no teu poder e sendo direcionados por ti. Ajuda-nos, ó Deus, a termos mais fé e continuarmos a jornada da vida cristã, na certeza que o Senhor está conosco, nos guiando, nos fortalecendo e nos abençoando todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém.